Olá, eu sou César Ferreira Soares, meteorologista formado pelo IAG-USP e pesquiso a influência da Amazônia no tempo e no clima do Brasil. Bom, a primeira pergunta que eu queria que você perguntar é que o Felício falou que na meteorologia todo mundo estuda clima. Ele tinha comentado isso daí numa das entrevistas ou palestras dele, ainda vou achar o excerto. Olha, essa informação não é verdade, porque eu estou aqui no departamento de meteorologia, a gente pesquisa diversas áreas da meteorologia. A meteorologia não se resume só ao clima, não se resume apenas à climatologia. A gente tem também o setor de micrometeorologia, que é um setor também que cresce muito também, não só no Brasil, mas no mundo também, para a compreensão dos eventos de distúrbios de turbulência atmosférica, que é uma coisa super importante na meteorologia atual e uma coisa que a gente inclusive compreende pouco, por isso o número de pesquisas. Então, nesse ponto, ele realmente está completamente errado, pensando que apenas climatologia é o que define a meteorologia no Brasil e no mundo. Mesmo porque a climatologia é uma área da meteorologia, né? Não é uma área grande, né? Assim, no sentido assim, de que não é uma super área, né? Uma área restrita dentro de uma outra grande área. Isso né? mesmo. Dizer aquela coisa de todo carro é uma Ferrari, né? Mas não é toda Ferrari, não. Quer dizer, toda Ferrari é um carro, mas nem todo carro é uma Ferrari. Bom, então agora uma pergunta mais voltada para a área que você trabalha mesmo, né? O Felício falou claramente na entrevista dele do Jô Soares que a Amazônia não interfere no clima, é o clima que interfere na Amazônia, ou seja, ele disse que a Amazônia só existe porque lá chove muito e que se cortar a Amazônia não vai interferir em absolutamente nada, né? O que pode ser dito a respeito disso? Olha, mais uma vez o senhor Ricardo Felício ele está equivocado, porque a Amazônia ela já é diretamente influenciada pelo clima, sim, mas o seu papel no clima, o seu papel no tempo já é também estudado e já é demonstrado também. Se não fosse os chamados jatos de baixos níveis e também aquelas chamadas zonas de convergência do Atlântico Sul, que todas as mocinhas do tempo adoram falar, a gente não teria umidade aqui em boa parte do verão, aqui em São Paulo. Ou seja, o transporte dessa umidade da Amazônia, os corredores de umidade que se formam entre a Amazônia e o Sudeste, são de extrema importância para o transporte de umidade. Falar que a Amazônia ela não interfere no clima é realmente cortar um braço de extrema importância para o transporte de umidade para a gente. Então quer dizer que eu posso dizer que se você cortar a Amazônia inteira, você vai ter uma deficiência grave de umidade aqui na região sudeste mesmo? Sim, isso mesmo. Até mesmo porque a gente tem todas as circulações locais que também estão associadas com isso. A gente tem um grande sistema meteorológico chamado Alta da Bolívia, que se forma basicamente em grande parte da Amazônia. E os braços dessa Alta da Bolívia, desse sistema meteorológico, que são os responsáveis pelo transporte de umidade para cá, que acabam dando início a esses corredores de umidade, essas zonas de convergência que nós chamamos. E exatamente por esse motivo que a gente depende da evapotranspiração fornecida pela própria floresta e também da circulação que aquela região de baixa pressão atmosférica fornece para a gente. Estudos já foram feitos em cima da Amazônia e já se mostrou que sim, tirando-se a Amazônia daquela região, em modelos meteorológicos, modelos de alta resolução, a gente vê alterações gritantes no clima e também no tempo na região. Você comentou aí da evapotranspiração, você também falou da baixa pressão da Amazônia. Isso também é gerado pela existência vegetal lá, pela grande cobertura vegetal. Isso. Olha, aí entra naquela história de quem nasceu primeiro, né? Infelizmente esse é um ponto meio complicado, meio adverso. Mas realmente a influência da floresta na geração de um sistema de baixa pressão, de uma ampliação da coluna, de uma retração da coluna, está associado realmente com o que a gente tem de condição local. Entendeu? Então realmente a gente sabe que o clima e o tempo no Brasil funciona desse jeito, que nós estamos habituados. Por quê? Porque existe a Amazônia. Entendi. Bom, então beleza, então ótimo. Só uma coisinha, o clima da Amazônia também interfere em algum outro lugar que não seja América do Sul? Sei lá, o Caribe, uma coisa ou não? Olha, com certeza. Na realidade a região amazônica ela é uma fonte de umidade, na realidade, para diversas regiões, tá? Não só a floresta em si, não vamos pensar só na floresta em si, nós vamos pensar realmente na região de baixa pressão, que é uma região de grande convergência de umidade também. Grande convergência de umidade até mesmo do que a gente chama de zona de convergência intertropical.
Então realmente aquela região é uma região que acaba fornecendo umidade para outras regiões. Isso entra numa parte da meteorologia que ainda está em estudo, porque como a gente realmente tem uns probleminhas mesmo de modelagem na região equatorial, e é um grande objeto de estudo hoje, até mesmo no departamento de meteorologia aqui do IAG, tirando o clima, como foi dito pelo meu colega de trabalho. Bom, então, problemas de modelagem climática. O Ricardo Felício comentou que as modelagens climáticas podem amassar tudo e jogar no lixo. Ele falou isso, você viu, você estava presente na palestra que ele disse isso. O que você tem a dizer sobre isso, já que você acabou de citar as modelagens climáticas justamente para prever aí todas essas convergências climáticas da Amazônia? Olha, o que o senhor Ricardo Felício fala sobre modelagem climática e modelagem do tempo, modelagem atmosférica de uma maneira geral, mostra que ele realmente não sabe o que está falando. Porque a previsão do tempo ela está associada com as equações da meteorologia que são regidas pela física, são regidas pela equação da mecânica dos fluidos. É uma equação complexa, uma equação de difícil compreensão? Sim, mas que se tem hoje compreensão de como solucioná-las de maneira computacional. Agora, ele falar na própria palestra dele que modelagem do tempo e modelagem climática são coisas diferentes porque as equações são diferentes, isso prova na realidade o baixo conhecimento de meteorologia que ele tem, dado que o que acontece é uma simplificação de parâmetros das equações. É uma coisa um pouco mais técnica, uma coisa mais restrita à minha área, concordo, mas realmente é uma coisa que tem que ficar claro para as pessoas que o modelo é o mesmo. A única coisa que altera é quais são as condições que eu vou jogar no meu modelo. Por exemplo, no modelo climatológico eu não preciso saber a diferença entre dia e noite, dado o tempo que eu vou usar para poder fazer essa modelagem. Tá? Então, o modelo meteorológico e o modelo climatológico tem as limitações? Sim, mas eles são ótimos para você estimar condições. Aí vai da qualidade do meteorologista, vai da qualidade do profissional para fazer uma boa previsão. Bom, aí já entra no outro quesito, você está amarrando bem as coisas aqui, que é sobre a questão da previsão do tempo. O Ricardo Felício comentou na palestra que a gente estava presente, inclusive, que toda e qualquer previsão do tempo é uma merda. Ele falou isso de uma maneira bastante assim, genérica, né? E como eu acho que é de costume dele, ele não pontuou nenhuma exceção. Então, talvez ele não pense assim, mas ele falou mais de uma vez, e falou inclusive no Jô Soares, que a previsão do tempo não ajuda em nada, que a gente não consegue prever porcaria nenhuma e que a gente não tem nenhum tipo de gabarito para isso. Vai querer entender o clima daqui a 200 anos. O que tem para dizer sobre a previsão do tempo, assim, nesse sentido? Bom, primeiramente, o Ricardo Felício, eu acho que ele tem que realmente rever todos os conceitos dele de meteorologia, porque o dever principal do meteorologista é melhorar e aprimorar cada vez mais a previsão do tempo. E se a previsão do tempo é tão ruim assim como ele diz, eu recomendo ele falar isso para todos os clientes dos grandes centros de previsão do Brasil e do mundo. Afinal, hoje em dia, a previsão do tempo ela rege a grande maioria das condições econômicas e sociais. Hoje em dia você não vê uma pessoa sair de casa sem ver a previsão do tempo, por mais que ela não acredite, mas ela vê, pelo menos para desconfiar. Agora, um grande produtor, se ele não sabe da previsão do tempo, isso é o diferencial para ele, se ele vai ter uma safra com alta produção ou baixa produção. Entendeu? E isso afeta diretamente no preço para as pessoas que vão comprar aquela mercadoria dele. Então falar que a previsão do tempo é uma porcaria, é ruim, bom, eu acho que ele deveria rever a qualidade dos modelos. Cada dia que passa a gente tem computadores mais potentes, condições computacionais melhores, modelos que retratam cada vez melhor a realidade, a atmosfera como ela é. Temos ainda alguns problemas com a previsão? Temos alguns problemas de circulações locais que os modelos não enxergam? Sim, mas isso é necessário um aprimoramento das condições computacionais. É devido aos computadores que nós temos hoje que nós não temos condições de lançar previsões melhores. Mas as previsões que temos hoje realmente retratam muito bem a realidade. Bom, outra coisa também que eu queria perguntar para você é que o Ricardo Felício comentou
que a quantidade de estações de medição de temperatura, né, de estações meteorológicas, reduziu muito drasticamente depois do final da Guerra Fria. Ele até justifica, né, através desse fato que ele aborda lá, ele coloca até o desenho dos mapinhas lá, que por isso que o aquecimento global, na verdade, agora é um grande movimento político e não baseado em evidências científicas. Né? O que você tem a dizer sobre essa redução de estações meteorológicas depois da Guerra Fria? Isso é verdade? Isso é mentira? Qual é o ponto em que a gente pode falar sobre isso? Olha, eu concordo com o professor Ricardo Felício na redução do número de estações meteorológicas. Sim, isso é uma verdade e isso nós temos como mostrar em diversos dados realmente que a gente tem mundiais aí. Mas o motivo pelo qual se reduziram as estações meteorológicas é que ele está equivocado. Por quê? Porque a redução das estações meteorológicas não foi uma condição apenas porque não era uma condição política. Não é uma condição política, é uma condição, na verdade, científica mesmo. As estações meteorológicas elas reduziram em número porque aumentou-se a qualidade das estações. Antes você não tinha estações meteorológicas, no próprio mapa que ele mostra, ele não mostra a diferença entre estações de altitude e estações de baixos níveis meteorológicos. Hoje a gente tem estação que consegue medir os dois. Ou seja, para que ter duas estações se a gente pode cortar e colocar uma? E se a gente aumenta a qualidade dos modelos meteorológicos, aumenta a qualidade também dos dados meteorológicos, os dados que a gente tem fornecidos por essas estações, a gente tem uma estação que pode englobar uma grande área. Se a gente engloba por uma estação uma grande área, para que eu vou ter 3 estações, 30 estações no mesmo setor? Eu posso economizar com o número de estações, porque eu tenho uma estação com qualidade melhor, e passar isso para um outro ponto da meteorologia. Desenvolver melhor a modelagem, desenvolver melhor a pesquisa de outras coisas que ainda não são bem compreendidas do ponto de vista meteorológico. Então, esse é o grande X da questão do porquê da redução do número de estações meteorológicas. Então, e aí o que acontece? Ele comenta, inclusive ele fala que as estações meteorológicas, por exemplo, não tinha nenhuma na Antártida, né? Não tinha nada, essas coisas assim, a que tinha foi queimada, enfim. Né? E aí ele também comenta que esses modelos climáticos que são feitos possuem muita manipulação de dados, ou seja, o cientista malvado do IPCC pega os dados e manipula ao seu bel prazer para depois jogar isso para o público em geral, né, sei lá, visando algum plano maligno, alguma coisa assim. Né? O que dá para falar sobre essa questão da manipulação dos dados? Assim? A questão da manipulação dos dados é bem simples. O dado é público. Ponto. Se o dado é público, qualquer um pode ver. Se qualquer um pode ver, você pode ir lá na estação tal, pegar aquele dado e ver se aquele dado está sendo manipulado ou não. Tá? Então, para mim, é muito teoria da conspiração, é muito achar que o mundo inteiro me odeia, virar e falar que o dado que está sendo medido em tempo real é um dado equivocado, é um dado manipulado por alguém que quer mostrar algo. Entendeu? Se fosse assim, a gente não teria condições que mostram até mesmo o resfriamento de algumas regiões. E são mostrados por estações meteorológicas em tempo real. Entendeu? Então por que ele virar e falar isso? Não faz muito sentido, né? E agora só fazer pelo menos do rol das perguntas que eu ia fazer para você já está encerrado aqui, mas eu tenho mais uma para fazer. Vamos lá. Que talvez seja interessante de fazer justamente para mostrar para as pessoas que essa coisa não é uma coisa binária, né? O Ricardo Felício dividiu o mundo, né, dos meteorologistas. Bom, você já falou que ele falou que todos os meteorologistas trabalham com clima e já explicou que isso daí não é verdade. Mas além de falar isso, ele disse que você tem duas metades, uma que aceita o aquecimento global e a outra que diz que o aquecimento global é uma mentira ou, enfim, é um engano. Dessas duas, né, eu pelo menos já sei que você tem uma diferença muito grande, porque, por exemplo, você dizer que o mundo está aquecendo é muito diferente de você dizer que o homem é o responsável por isso. O que também é diferente de dizer que o mundo está esfriando. Né? Sei lá, só porque você já falou isso daí pra mim offline, eu acho que seria legal você colocar aí, tipo, qual é a sua opinião com relação a isso? Opinião ou a avaliação de dados com relação a isso? Que fique claro que, assim, o Ricardo Felício, sim, ele é não aquecimentista, e da mesma forma que ele é não aquecimentista, eu também sou não aquecimentista, mas por motivos completamente diferentes. Vou explicar a minha posição com relação ao não aquecimentismo. Eu acho que é natural pensar que
o aquecimento global seja algo a ser pesquisado melhor. Eu defendo a pesquisa meteorológica, a pesquisa climatológica. Eu acho que com o que a gente tem hoje, com a qualidade do dado que a gente tem hoje, com a qualidade dos modelos que a gente tem hoje, com as rodadas dos modelos que a gente tem hoje, é muito difícil a gente afirmar que sim está aquecendo, ou sim está resfriando, ou sim o homem interage nisso, ou não, o homem não interage nisso. Porque a gente tem diversos efeitos que não são considerados. Por exemplo, a Terra ela sempre busca o equilíbrio pelo aquecimento diferencial dela. Será que esse equilíbrio é grande o suficiente, essa busca por equilíbrio é grande o suficiente para, se eu causar um distúrbio numa região, eu consiga reequilibrá-la de alguma forma? Entendeu? Será que essa atuação do homem não vai ser reequilibrada pelo sistema Terra? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que buscar, a gente tem que pesquisar mais. Então eu não afirmo o aquecimento global porque eu acho que a gente precisa ter indícios melhores, a gente precisa ter pesquisas melhores falando sobre o assunto. Agora, dizer que é uma fraude maluca elaborada por Também aí é forçar a barra, porque eu conheço grandes pesquisadores que mostram por dados, por modelos, por teorias, por diversos fatores que sim, há uma condição que é propícia. Não há uma afirmação do sim vai aquecer e vai detonar tudo, vai destruir o mundo como nós conhecemos. Não é assim. Os modelos climatológicos, os cenários climatológicos, inclusive o Dr. Ricardo Felício detesta, mas na realidade são ótimas formas de compreensão do mundo. É quando ajuda ao que ele quer corroborar, ele usa, né? Ele usa. Nesse ponto ele usa mesmo. Os cenários climatológicos, eles são uma forma de você ver o mundo inserindo ou retirando fatores. Inserindo, tipo, tenho mais emissão de CO2, o que vai acontecer? Tenho mais emissão de CFC, o que vai acontecer? Tenho menos emissão, o que vai acontecer? É uma maneira de você tentar compreender o que vai acontecer daqui 30, daqui 40 anos. Entendi. Cara, acho que é isso aí mesmo, valeu mesmo. Bom, vai ser o finzinho aí, ó. Final aí.